Entrando mais uma vez com o CassiCast, hoje com o tema lixo. O que vamos fazer com tanto lixo? Então, é um tema da área ambiental, né, direcionado aí para profissionais e até mesmo para você que não é da área, mas tem consciência, né, sobre essa dificuldade que a sociedade tem em gerenciar, né, a quantidade de resíduos que são gerados diariamente. Meu nome é Marcelo, sou gestor ambiental, entre outras coisas. Antoine Lavoisier, químico francês, é considerado o pai da química moderna, viveu nos anos 1700 d.C., tinha razão quando ele declarou a seguinte frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo o que possuímos, desde alimentos até as nossas mais avançadas tecnologias, são produtos de transformação feitos pelo homem. Porém, quando esses produtos criados não são considerados mais úteis, ele é descartado e substituído por outro, logicamente. Mas nós nos esquecemos que esse descarte ou esses descartes causam problemas se não forem feitos da maneira correta. Nós temos a convicção que quando colocamos a nossa sacolinha de, entre aspas, lixo, né, e também, entre aspas, para fora do nosso portão, das nossas casas ou das empresas, estamos fazendo a nossa parte, atendendo a legislação do que diz respeito à proteção ambiental, já que estamos mantendo nossas casas, empresas, né, limpas, enviando o nosso resíduo para outro local. E a partir desse momento, nós nos sentimos isentos de quaisquer responsabilidades sobre esse material. Afinal, eu já fiz a minha parte. Só que eu estou transferindo o problema para as prefeituras, para os órgãos governamentais. Então isso não é verdade. Nós precisamos entender que não existe o lá ou fora. A não ser que nós conseguíssemos mandar nossos resíduos para outros planetas, por exemplo. Coisa que até o momento não é possível. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, cada brasileiro gera em média 1 quilo, um pouquinho mais de 1 quilo de resíduo por dia, ou aproximadamente 379 quilos por ano, por pessoa. E vamos lá, de acordo com o site World Matters, a população no Brasil na data 22/3/2023, data essa que eu estou gravando essa nossa conversa, está com 218 milhões de pessoas e continua aumentando. Com isso são gerados 82 milhões de toneladas de lixo ao ano aqui no Brasil. E daí vem uma pergunta: o que vamos fazer com todo esse lixo? Vamos pôr para fora? Para fora de casa? Mandar para aterros sanitários? Isso quando nós temos, né, um aterro bem preparado, não é um lixão na nossa região. Senão, acaba indo sim para o lixão. Até porque o nosso país não possui na sua totalidade aterros sanitários controlados suficientes para atender toda essa quantidade de resíduos que são gerados diariamente. Inclusive, esse assunto eu vou falar um pouquinho mais para frente. No Brasil, segundo a ABRELP é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, existem 3.257 lixões em operação, ou havia, né? 3.257 lixões em operação. Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lindo nome, ela ter estabelecido uma data limite para a extinção dos lixões no Brasil, que era até agosto de 2014, e que eles fossem substituídos por aterros sanitários, 60% das prefeituras não conseguiram cumprir essa determinação. Com isso houve postergação, o prazo foi para 2021,
houve uma certa melhora, claro, mas a passos lentos, porque só em 2019 houve uma queda significativa, onde foram desativados 645 lixões e mais 157 até 2022. E com isso, mais uma vez, foi estabelecido um prazo para o fim dos lixões, que está previsto para 2024, com base num programa de 2019 chamado de Programa Lixão Zero. Até cabe aqui comentar que esse programa veio com uma proposta a mais, pois existe um problema que não se resolve apenas com o encerramento dos lixões, a parada da operação desses lixões, já que os resíduos que estão já ali depositados vão continuar ali e são passivos ambientais. Eles continuarão produzindo agentes poluidores. E esses agentes poluidores permanecerão impactando diretamente os recursos naturais e a atmosfera, contribuindo assim negativamente para a população, causando danos à saúde, principalmente para a população do entorno, porque sempre tem gente morando perto. Em função das emissões, por exemplo, de chorume, que por infiltração ou carreamento por conta de chuva, ele acaba transferindo essa matéria orgânica para corpos hídricos, para lençóis subterrâneos. As questões dos gases, o metano resultante da decomposição da matéria orgânica liberado para a atmosfera, sendo este um dos grandes vilões do efeito estufa. O gás sulfídrico, que além de produzir um cheiro muito ruim, é um cheiro característico ali que a gente já conhece de longe, pode causar danos à saúde da população, sem falar na proliferação de insetos, de vetores, transmissores de doenças, roedores, aves carniceiras, e podem contribuir sim, de forma negativa, com o desenvolvimento, como eu já falei, de doenças para a população. Bem, para a gente poder melhorar o entendimento dessa conversa, para que você que não é da área ambiental, eu gostaria de explicar o que são lixões, os lixões que serão desativados. Se der tudo certo, em breve isso deve acontecer, esperamos. Então os lixões são basicamente vazadouros a céu aberto, não recebem nenhum tratamento adequado. Nesses locais os resíduos das residências, das indústrias, são simplesmente depositados nesses locais, amontoados, e geralmente ficam em tese longe dos centros urbanos, que representam assim uma falsa solução para a população. Mas como eu disse, existem pessoas que acabam morando próximo a esses locais. E a partir do momento que sejam extintos, eles deverão ser substituídos por aterros sanitários controlados. E o que seriam esses aterros sanitários? Qual a diferença do lixão? Eles possuem princípios de engenharia, ou seja, os resíduos são depositados nesses locais, também são depositados, e receberão tratamento específico. O solo é impermeabilizado, as áreas são niveladas, com bases seladas com argila, mantas de polietileno de alta densidade, com sistemas de captação de chorume. Para quem não sabe o que é chorume, é aquele líquido preto e tóxico, mal cheiroso, resultante da decomposição dos resíduos, que às vezes acaba por sendo produzido até mesmo dentro das casas, nas latas de lixo, enfim, quando ficam muito tempo sem serem colocadas entre aspas, para fora, onde serão direcionados para tratamento de efluentes. Então esses chorumes, eles podem ser tratados e posteriormente devolvidos para o ambiente sem problema nenhum em relação a riscos de contaminação. Além da captação dos gases, que eu já citei anteriormente, o metano, o gás sulfídrico, que são prejudiciais para a atmosfera e também para a população, podendo eles serem captados e sendo utilizados para a geração de energia. É o que chamam de biogás. Mas a questão é a seguinte: ainda temos o problema da produção de lixo, que é alta, como já citado. Por mais que eu tenha os aterros controlados, eu ainda vou continuar recebendo
resíduos. Mas, independente disso, é possível que a população possa também, de alguma forma, contribuir para ajudar nisso. Algumas atitudes simples, principalmente a conscientização do consumo consciente. Mas independente dessa conscientização, que pode ser um fator de redução de resíduos, eles ainda vão existir. Com isso, algumas práticas, boas práticas, podem ser adotadas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a coleta seletiva de resíduos, o famoso lixo que não é lixo, aqui no Paraná a gente chama isso, em Curitiba principalmente, que nada mais é do que um processo que consiste em separar, em segregar esses resíduos. E eles podem ser descartados por empresas e por pessoas, de forma que esses materiais podem ser reaproveitados ou reciclados. São chamados resíduos secos, ou seja, ser transformados em outros produtos. Esses resíduos devem ser separados do lixo orgânico. Lixo orgânico é aqueles restos de alimento, frutas, verduras, entre outras situações. E sim, esse resíduo orgânico deve ser descartado em aterros sanitários, daí não tem o que fazer nesse primeiro momento. Mas melhor seria, inclusive, que esses resíduos orgânicos também, que são chamados de resíduos úmidos, fossem tratados, como por exemplo a compostagem, transformados em adubo, onde seria a melhor solução. Talvez não 100%, mas um bom percentual poderia ser, né? Esse processo até daria para se chamar de reciclagem, porque reciclagem basicamente é você transformar um produto em um outro produto. Pensando aqui na reciclagem na área do meio ambiente. Ou seja, eles estão sendo transformados em outros produtos. Daria até para a gente dizer que esses restos de alimentos poderiam ser transformados aí também em outros produtos, como por exemplo o adubo, que poderiam auxiliar muito aí nas plantações e aquela coisa toda. Na reciclagem pelo sistema de coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em papéis, plásticos, metais. É uma coisa muito comum, você vê isso muito em TV, né? Inclusive existem indústrias que reutilizam esses materiais para a fabricação de matérias-primas, para a industrialização de outros produtos. Há também o descarte apropriado de alguns resíduos que, se descartados sem algum critério, podem comprometer o meio ambiente, como é o caso de pilhas, baterias comuns de automóveis, até mesmo de celular, restos de tinta, né? Então, eles são chamados de os resíduos perigosos, tóxicos ou contaminados. Pois quando eles são descartados no meio ambiente de forma inadequada, eles podem provocar sim contaminação do solo, de novo, problemas aí nos lençóis subterrâneos e também na atmosfera, devido à sua composição ser formada por produtos químicos e metais pesados altamente prejudiciais, não só para a natureza, como também para o ser humano. Embora muitas dessas substâncias não podem ser reutilizadas, esses materiais ganham um destino apropriado para não gerarem impactos ao meio ambiente. Eles são neutralizados, são armazenados ou descartados de maneira correta. Um exemplo também são as lâmpadas, que hoje caiu bastante, são as lâmpadas fluorescentes, que também necessitam ou necessitavam, mas ainda tem lugares que se encontram essas lâmpadas, de um descarte especial. No interior dessas lâmpadas existem vapores de metais pesados que podem ser, né, geradores de situações, liberações de gases tóxicos que contaminam o ar, quando quebrados, por exemplo, ou quando descartados de qualquer maneira, diretamente num aterro sanitário, por exemplo. Inclusive, algumas lojas de materiais elétricos e construção possuem pontos de coleta para esses tipos de materiais, inclusive alguns supermercados. No caso de medicamentos, né, então usa-se muito, né, medicamentos, e eles vêm assim, não podem ser mais usados. Não devem ser descartados junto com o lixo, muito menos jogados no vaso sanitário, pois eles possuem substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água, dificultando inclusive o tratamento da água que as companhias de tratamento de afluentes
como por exemplo aqui no Paraná, Sanepar, tem mais problemas. Inclusive algumas redes de farmácia possuem pontos de coleta para esse tipo de resíduo. E os resíduos hospitalares, os chamados resíduos infectantes, merecem um tratamento especial, ou tem que ter um tratamento especial, pois costumam ser infectados com grandes quantidades de agentes biológicos, afinal está vindo dentro do hospital. E são agentes biológicos causadores de doenças como vírus, bactérias, enfim. São os riscos biológicos. E desta forma são retirados do serviço de saúde de forma sistemática, porque existe uma legislação para isso, com procedimentos seguros e levados para a incineração ou outras formas de descontaminação e esterilização antes de serem descartados definitivamente. Os resíduos da construção civil também possuem uma forma correta de serem descartados. Inclusive, existe uma separação para os tipos de resíduos gerados dentro da indústria da construção civil, como por exemplo madeira, papel, cimento, plástico, gesso, latas de tinta, entre outros. E não menos importante, os resíduos eletrônicos, popularmente chamado de lixo eletrônico. Nessa classe nós temos os aparelhos eletrônicos, computadores, televisores, celulares que não nos servem mais. Voltando a falar ainda aí da necessidade de estar trocando de equipamento todo o tempo, que é o caso dos celulares, sai um novo, o pessoal corre comprar. A partir de 1980, esse tipo de resíduo começou a mostrar seus efeitos de maneira mais significante, pois além de tomarem muito espaço em lixões, sua decomposição é muito demorada e também possuem, dentro das suas características construtivas, metais pesados, como chumbo, por exemplo, que também pode ser tóxico para a vida humana, para a saúde humana. O importante salientar é que o descarte de muitos resíduos volumosos, como os eletrônicos, eu comentei, os televisores, os computadores, e alguns perigosos, e também vamos falar aqui, por que não, de alguns sólidos inertes como sofás, geladeiras, guarda-roupas que não nos servem mais, são carentes de um tratamento adequado por parte das prefeituras, que grande parte destas não efetuam, não se responsabilizam pelo seu recolhimento, fazendo que a população acabe descartando em terrenos abandonados, em rios, inclusive em rios podendo causar muitos outros impactos, como por exemplo assoreamento dos leitos desses rios, desses corpos hídricos, dificultando a drenagem das águas pluviais, são as águas de chuva, causando enchentes e outros prejuízos para a população. A coleta seletiva de lixo, não gosto de chamar lixo, prefiro chamar resíduo, é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para centenas de pessoas e economia para algumas empresas, também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que ele diminui a poluição do solo, dos rios, consequentemente, traz muito mais saúde para a população. Esse tipo de coleta é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável do planeta. Precisamos entender que o nosso planeta está pedindo ajuda. Nós estamos exigindo mais do que ele pode nos dar. Ele não está conseguindo se recuperar de tanto que nós estamos explorando os seus recursos. Então, quando você, cidadão, for descartar um resíduo, seja qual for, reflita antes. Se ele não pode ser reutilizado por outras pessoas, se não pode ser separado, reciclado, enfim. É importante essa reflexão, essa conscientização, e entenda que tem muita gente que fala assim: bom, ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Faça a tua parte. Se todo mundo aos pouquinhos forem se conscientizando da necessidade, da importância da participação, do comprometimento da população para essa luta, tenho certeza que muitas coisas boas irão acontecer. Os resultados aparecerão, de maneira significativa. Muito bem, então finalizando mais um CACCast, sempre agradecendo por você ter parado para nos ouvir. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha alguma observação,
Se for no Spotify, você consegue colocar uma observação ou algum comentário. No YouTube também é possível. Nós estamos em várias plataformas de áudio, como também estamos presentes em várias redes sociais. Lembre-se disso. A Cacilab Consultoria e Treinamentos executa inclusive palestras e alguns trabalhos na área ambiental também. Então ficamos à disposição para qualquer ajuda, qualquer necessidade que você possa vir ou qualquer dúvida que você possa vir a ter. Um forte abraço e lembre-se, quem conversa aprende.